Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui quem fala é o professor Cláudio e dessa vez para entrar no debate técnico-jurídico acerca da subjetividade dos animais irracionais. A questão não vem de agora e a discussão não é recente, mas o fato é que o caso dos beagles utilizados como cobaias reavivou o debate acerca dos chamados direitos dos animais. E o que me fez gravar esse vídeo foi a leitura de dois artigos, um do professor José Miguel Medina, publicado em 21 de outubro e intitulado Uso de Animais em Testes de Produtos Cosméticos, e o outro, a resposta dos professores Daniel Braga Lourenço e Fábio Correia de Oliveira, publicado no dia 1º de novembro com o título Reduzir animal a meio para propósitos humanos é intolerável. Ambos foram publicados no site Consultor Jurídico e os links seguem abaixo para a leitura dos interessados. E o que me pareceu é que, apesar de estarem todos genuinamente preocupados em evitar abusos e maus tratos, há uma divergência quanto ao tratamento dogmático de uma solução para o problema. E qual seria esse problema? Do ponto de vista da dogmática, o problema me parece ser a elaboração de uma explicação de como os animais semoventes, objeto que são de direitos, possam ser qualificados como sujeitos, já que é assim que a sensibilidade de grande parte da sociedade os entende e o ordenamento, de certo modo, também o faz. O professor Medina, amparado pelo texto constitucional, reconhece que a Constituição dá aos animais tratamento diverso daquele dispensado às meras coisas. E com isso eu sou tentado a concordar. Mas então, ele chega ao ponto de afirmar que, à luz do direito constitucional, os animais não seriam coisas. E nessa opinião, eu não posso mais acompanhá-lo. Aliás, a impressão que eu tenho é que o que leva o professor Medina a afirmar que os animais não devem ser tratados como objeto é a adoção de uma falsa oposição, qual seja, aquela segundo a qual, na relação jurídica, ou se é objeto ou se é sujeito, de modo excludente. Vejam bem, por favor, me entendam, eu concordo que os animais sejam dotados de alguma subjetividade, mas eu não posso concordar com a interpretação segundo a qual a atribuição de subjetividade ao animal implique em negar-lhe o caráter de objeto. Inicialmente, porque é isso o que nos diz o direito positivo. O Código Civil qualifica os animais como semoventes, ou seja, como bens. E, com base nisso, a generalidade das participações dos animais nas relações jurídicas se dá na qualidade de objeto e a maioria das regras de conduta que a eles se referem concretizam um direito real do proprietário ou ainda um direito difuso de cunho ambiental. E com isso eu não quero negar que os animais possam titularizar certos direitos. Podem, desde que essa titularidade não implique negar-lhes o caráter de objeto. E não é só a lei, não se trata de positivismo, privatismo, legalismo ou outra expressão dessas aí de preconceito e desqualificação que os juristas sabem muito bem entender e utilizar. Não é disso que se trata. A questão é que o trato dos animais como objetos está em total concordância com a sociedade, com a economia e com a descrição que as pessoas fazem da realidade circundante. Mesmo os defensores dos animais são donos de seus cães. O enquadramento do animal como objeto decorre, antes de tudo, de como a sociedade se organiza e se vê em torno do tema. E esses dois professores, se por um lado discordam e apresentam críticas ao professor Medina, por outro lado, me parecem partir da mesma premissa equivocada, segundo a qual a atribuição de alguma subjetividade aos animais implica em retirar-lhes o caráter de objeto.
Pois eu estou aqui para discordar dos três, não quanto à subjetividade dos animais, mas sim quanto à solução dogmática que permita esse enquadramento. Não dá para negar, seriamente, que os animais sejam objetos de direito no sistema vigente. Por esse motivo, a atribuição de direitos não deve supor ou pressupor o abandono da qualidade de objeto. Os animais são sujeitos não porque eu assim o pretenda, não porque eles têm sentimento, mas por determinação do sistema em vigor. E são também objetos não por minha escolha, mas pelo que dispõe o próprio sistema normativo. E isso, para mim, torna difícil entender a grande resistência dessa doutrina contra a noção do sujeito-objeto. Isso mesmo, sujeito-objeto. Um sujeito não personificado que apenas titulariza direitos expressamente previstos e aqueles condizentes com a sua natureza. E nisso se diferenciam das pessoas que têm aptidão genérica para a subjetividade. Haverá, certamente, quem se oponha e discorde e afirme que essa figura do sujeito-objeto não existe. Mas a essa objeção eu responderia argumentando que não há, no ordenamento, nenhuma vedação a que objetos sejam também sujeitos, ao menos não em nível de direito legislado. O problema, na verdade, está no apego dos doutrinadores a uma teoria da relação jurídica e de seus elementos que muitas vezes nem percebem que adotam. E é esse entendimento subjacente que impede uma dogmática apta à descrição do mundo tal como nós o entendemos atualmente. Portanto, a construção dogmática começa com o aclaramento deste ponto. Quem insistir que não possa haver sujeito-objeto não conseguirá explicar o fenômeno. E antes que eu me esqueça, o reconhecimento de subjetividade ao objeto de direito não é nenhuma novidade jurídica. E eu não estou falando nem das pessoas jurídicas e nem do cavalo do Calígula. Eu me refiro à figura jurídica do escravo, que encerra o exemplo mais marcante de sujeito-objeto da história do direito. Alguns desavisados talvez digam que escravos eram apenas coisas, mas esse é um entendimento superficial e desligado da realidade. Um maior aprofundamento demonstra que, mais do que um mero objeto, o escravo, em diversas das ordens jurídicas em que previsto, incluindo aí o direito brasileiro, podia ser responsabilizado por delitos, podia praticar atos de aquisição de domínio ou de direitos reais em benefício próprio ou de seu amo, podia receber legado, podia comprar a própria liberdade e até mesmo apresentar-se diante do magistrado para queixar-se contra o amo que opusesse obstáculos injustos à sua manumissão. No Brasil, ficou famosa a figura do escravo de ganho, que tinha permissão para compra e venda e prestação de serviços a terceiros e, em troca, entregava uma porcentagem desses ganhos ao seu dono. Como se vê, esses seres humanos explorados eram dotados de subjetividade ainda enquanto escravos. O que se tem como escravo, portanto, é um verdadeiro sujeito-objeto, um ente a um só tempo, objeto de relações jurídicas de cunho patrimonial, mas também sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica. E, por favor, eu não estou propondo o restabelecimento da figura do escravo. E não, eu não estou comparando os seres humanos a animais. Eu estou chamando a atenção para o fato de que existe uma qualificação que, usada para o ser humano, é aviltante. Mas em se tratando de animais irracionais, talvez constitua um critério jurídico de dignidade condizente com o nível de moralidade da sociedade atual. E eu quero discordar dos professores Daniel Braga Lourenço e Fábio Correia, pois o que eu vejo é que no binômio sujeito-objeto, quando se referindo a um animal, o que sobressai
é a força e a dignidade do sujeito. Aplicada essa expressão a algo tido como sujeito, um ser humano, significa uma diminuição da sua qualificação jurídica. Mas quando aplicada a algo tido por objeto, um animal, tem o condão de atribuir-lhe valoração especial em face do sistema. Animais, portanto, podem titularizar direitos sem que isso implique em que deixem de ser objeto de direitos alheios. E para isso, não é preciso nenhuma nova lei, não é preciso excluir do ordenamento nenhum dispositivo. O requisito é muito mais simples do que isso e consiste num processo de reelaboração dogmática que abandone duas noções tão equivocadas quanto arraigadas. A primeira é pensar que apenas pessoas possam ser sujeitos de direito. É preciso superar isso e aceitar que o ordenamento reconhece sujeitos personificados, assim como sujeitos não personificados. E a segunda é insistir em que os animais devam ser ou objetos ou sujeitos de direito e que não possam ser um sujeito-objeto, essa figura tradicionalíssima da história jurídica universal. Bom, chega ao fim, essa é uma pequena contribuição que eu proponho ao debate e abaixo deixo o link dos dois textos citados, assim como de um fragmento de minha tese de doutorado, em que eu desenvolvo um pouco mais essa noção, essa figura do sujeito-objeto. Me desculpem os colegas pela discordância, espero que seja entendida como uma homenagem aos meus alunos, principalmente de parte geral. Eu quero que pensem sobre isso quando estudarem a relação jurídica e a todos, obrigado por assistir. Nos vemos em breve nesse mesmo canal para tratar de um outro assunto qualquer. Um abraço e até lá!